O incidente da estação 14, onde o chão não tem fim. O que você vai ouvir agora faz parte de um conjunto de arquivos deletados de um servidor da Petrobras em 2012. O arquivo original chamava-se Anomalia de Subsolo Bacia do Parnaíba. O homem que registrou esses áudios era um técnico de prospecção com 20 anos de experiência. Ele foi declarado morto por um surto psicótico seguido de suicídio, mas o corpo entregue à família estava em um caixão lacrado com chumbo. Se você trabalha em perfuração ou conhece alguém que vive no interior do Maranhão, ouça com atenção. Algumas portas, uma vez abertas na terra, nunca mais se fecham. A sonda que parou de gritar. Tudo começou no sertão, em uma área tão seca que nem os urubus sobrevoavam. Estávamos instalando uma sonda de perfuração profunda para buscar gás natural. O plano era descer 3.000 metros. No início, tudo normal. Mas, quando atingimos a marca dos 2.400 metros, a broca de diamante, algo que corta qualquer rocha conhecida, simplesmente parou. Não foi um travamento comum. Os sensores indicaram que a resistência do solo tinha caído para zero. Era como se a broca tivesse saído da rocha e entrado em um vácuo absoluto. Mas não havia gás, não havia pressão de água, não havia nada. Apenas um buraco infinito que parecia engolir a luz das nossas câmeras de fibra óptica. O engenheiro-chefe, um alemão frio que não acreditava em nada, ficou pálido ao ver o monitor. A câmera descia e não registrava paredes. Estávamos perfurando o vazio. O som que vem de baixo. Para entender o que estava acontecendo, baixamos microfones de alta sensibilidade para a captação sísmica. O que captamos nos primeiros 10 minutos foi o som do vento. Um vento subterrâneo, uivando em uma velocidade impossível. Mas, às 2 da manhã, o som mudou. Começamos a ouvir estalos rítmicos. Pareciam marteladas em uma bigorna, mas o som era orgânico, como ossos batendo uns nos outros. Então veio o sussurro. Não era uma voz humana, era o som de milhares de dentes rangendo ao mesmo tempo, formando uma frequência que fazia os vidros da unidade de controle trincarem. 2 auxiliares de plataforma pediram demissão na mesma hora. Eles diziam que o som não vinha do rádio. Vinha de dentro do crânio deles. A primeira incursão. A empresa enviou uma sonda robótica com iluminação de alta potência. Quando as imagens voltaram, a sala de comando ficou em silêncio absoluto. A 500 metros abaixo da rocha sólida, a sonda iluminou o que parecia ser uma estrutura arquitetônica. Não eram cavernas, eram colunas. Colunas imensas, negras, feitas de um material que parecia obsidiana polida, cobertas por uma substância viscosa que pulsava. Não havia entrada ou saída. Era uma cidade, ou um templo, lacrado sob milhões de toneladas de terra-eras. E o mais perturbador, a substância viscosa estava se movendo em direção à nossa sonda. No vídeo, vimos algo que parecia uma mão, mas com dedos longos demais e sem articulações, abraçar a câmera. A imagem chuviscou e o que restou foi apenas um frame, o reflexo da luz da sonda em um olho. Um olho maior que um homem, posicionado no chão daquela estrutura, olhando diretamente para cima. Para nós, a contaminação do solo. Depois desse dia, o garimpo de gás virou um cenário de guerra. O exército cercou a área sob pretexto de vazamento químico. Mas nós sabíamos que não era química. Os arredores da sonda começaram a mudar. A terra, antes vermelha e seca, tornou-se cinza e fria. As plantas morriam e endureciam em questão de horas, virando algo parecido com vidro negro. Os operários que tiveram contato com a lama da perfuração começaram a mudar. Eles não falavam mais. Ficavam parados, olhando para o buraco da sonda por horas, em um estado catatônico. À noite, nós os ouvíamos vomitando algo escuro. Uma fuligem densa que parecia se mover por conta própria. Foi quando o engenheiro alemão desapareceu. Encontramos apenas os sapatos dele na beira do poço. Não havia sinais de luta. Ele simplesmente caminhou para dentro do abismo. O protocolo de exclusão. Recebemos ordens para selar o poço com cimento de secagem rápida. Foram toneladas e toneladas de concreto jogadas naquele buraco. Mas, quanto mais cimento jogávamos, mais o som de marteladas lá embaixo aumentava. Parecia que algo estava tentando subir antes que a porta fosse fechada. No último dia, antes de evacuarmos, eu ouvi o rádio de comunicação interna disparar. Era a voz do engenheiro que tinha sumido. Ele não pedia socorro. Ele estava rindo. Uma risada rouca, cheia de estática, dizendo que o que está embaixo é o que sustenta o que está em cima e que a base estava cansada de carregar o peso. O concreto do poço, que deveria estar sólido, começou a rachar e a sangrar um óleo negro e quente. O silêncio das autoridades. Eu fui o único da equipe técnica que não foi internado em clínicas de repouso do governo. Consegui fugir antes do interrogatório final. Hoje,
Vivo em uma cidade pequena, longe de qualquer zona de mineração ou perfuração, mas eu sei que o cimento não segurou. Às vezes, durante a madrugada, quando o mundo fica em silêncio, eu sinto o chão tremer levemente. Não é um terremoto, é um passo. Algo muito grande, muito antigo e muito faminto está subindo pela bacia do Parnaíba. Eles dizem que o Brasil é um país sem desastres naturais. Eles mentem. O desastre do Brasil não vem do céu, nem do mar. Ele está vindo de baixo. E a perfuração da estação 14 deu a ele o mapa que faltava para nos encontrar. Você já notou rachaduras inexplicáveis no chão da sua casa ou ouviu estalos vindos do solo em noites de muito silêncio? O que você faria se descobrisse que o lugar onde você mora está exatamente acima de uma dessas estações? Os registros oficiais dizem que os outros 5 membros da equipe técnica da estação 14 morreram em um acidente de transporte durante a evacuação, mas eu tive acesso aos diários de enfermagem de uma unidade militar em local incerto, no interior de Goiás, datados de 6 meses após o incidente. O que aconteceu com eles não foi morte. Foi uma transição. O processo de calcificação. Os sobreviventes que foram levados para essa unidade não apresentavam ferimentos externos, mas seus corpos estavam sofrendo uma mutação geológica. A enfermeira que escreveu os relatos descreve que a pele dos homens começou a endurecer, adquirindo a mesma textura daquela obsidiana encontrada no fundo do poço. Eles não sentiam dor. Na verdade, pararam de sentir qualquer coisa. Os batimentos cardíacos foram diminuindo gradualmente, de 70 para 10 batimentos por minuto, até que os aparelhos não conseguiam mais detectar pulso. No entanto, eles continuavam acordados. Os olhos, fixos e sem piscar, tornaram-se completamente negros, sem distinção entre íris e pupila. Eles não olhavam para os médicos. Eles olhavam para o chão, através dele, como se estivessem sintonizados com algo quilômetros abaixo. A comunicação infrassônica. O relato mais perturbador desse período descreve que os sobreviventes começaram a conversar entre si sem abrir a boca. Os sensores de áudio da unidade de isolamento captavam vibrações de baixíssima frequência que emanavam diretamente dos ossos dos pacientes. Um dos técnicos, um rapaz de 24 anos chamado Tiago, foi o último a manter a consciência humana. Antes de sua mandíbula endurecer completamente e se fundir ao crânio, ele conseguiu sussurrar para a enfermeira: "Nós não estamos doentes. Estamos servindo de âncora." Segundo ele, o que estava lá embaixo precisava de sensores na superfície para entender a densidade da nossa atmosfera antes de emergir. Eles eram as antenas. O incidente da sala de isolamento. Em 14 de maio de 2013, o registro da unidade cessou abruptamente. O último relatório descreve que os corpos dos sobreviventes, agora completamente transformados em estátuas de um mineral desconhecido e indestrutível, começaram a ganhar peso de forma inexplicável. Eles não aumentavam de tamanho, mas sua massa crescia exponencialmente. As camas de hospital foram esmagadas. O piso de concreto reforçado da ala médica começou a ceder, abrindo fissuras circulares perfeitas sob cada um deles. Quando os guardas entraram na sala após um estrondo ensurdecedor, as camas estavam vazias. Havia apenas 5 buracos negros no chão, profundos demais para que qualquer sonda de resgate encontrasse o fundo. Eles não foram levados. Eles simplesmente afundaram de volta para o lugar de onde a frequência veio. Os rastros silenciosos. Hoje, se você procurar por esses nomes no banco de dados do governo, Tiago Alves, Klaus Meyer e os outros, você encontrará apenas o status documentação inexistente. É como se nunca tivessem nascido. Mas há um detalhe que o exército não conseguiu apagar. Na região onde ficava a estação 14, e agora ao redor dessa clínica em Goiás, o índice de desaparecimentos de animais de grande porte disparou. O gado não é atacado por predadores. Ele simplesmente some, deixando para trás apenas buracos no solo com bordas perfeitamente lisas e vitrificadas. Os sobreviventes não morreram. Eles se tornaram parte do ecossistema que habita o vazio. E, de acordo com as últimas leituras sismográficas privadas a que tive acesso, esses 5 pontos de afundamento estão se movendo. Debaixo da terra, eles estão caminhando em direção às capitais mais populosas do país. O arquivo de áudio K14EXT9, o último registro de Klaus Meyer, é um documento que desafia a lógica da física e da biologia. A gravação tem duração de exatamente 3 minutos e 14 segundos. Diferente dos relatos anteriores, Klaus não parece estar em pânico. Sua voz é monótona, desprovida de qualquer emoção humana, como se ele estivesse descrevendo o funcionamento de uma máquina simples. Abaixo, apresento a análise técnica e o conteúdo desse registro proibido. Análise de frequência.
O que torna esse áudio perturbador não é apenas o que Klaus diz, mas o que ocorre no fundo. Especialistas em acústica forense que analisaram o vazamento do arquivo notaram que, a partir do segundo 45, existe uma frequência infrassônica constante de 7 Hz. Essa frequência é conhecida como a frequência do medo, capaz de induzir alucinações, náuseas e falência de órgãos em humanos. No entanto, na gravação, Klaus parece estar em perfeita simbiose com esse som. A voz dele oscila no mesmo ritmo da vibração, sugerindo que seus pulmões e cordas vocais já não eram mais compostos apenas de tecido orgânico. O fenômeno do efeito eco. O dado mais chocante da análise laboratorial é que, nos segundos finais da gravação, a voz de Klaus começa a ser sobreposta por outras vozes. Através de filtragem digital, foram identificados os timbres de voz de Tiago e dos outros técnicos que, na teoria, ainda estavam na superfície, em isolamento militar. Isso prova que, no momento da gravação, o grupo já compartilhava uma consciência única, interligada pela rede mineral que subjaz o território brasileiro. Klaus não estava mais falando como um indivíduo. Ele era o porta-voz de uma rede neural geológica. O que restou? O gravador de Klaus foi encontrado pendurado por um fio de nilon na boca do poço selado, 2 dias após o seu desaparecimento. O detalhe que o relatório omitiu. O dispositivo estava coberto por uma fina camada de diamante bruto de cor arroxeada. Uma formação que levaria milhões de anos para ocorrer naturalmente, mas que envolveu o aparelho em menos de 48 horas. O governo mantém o poço da Estação 14 sob monitoramento sismológico 24 horas por dia. O problema é que os sensores não estão detectando nada saindo do buraco. Eles estão detectando algo entrando nele. A terra ao redor está sendo sugada para dentro, milímetro por milímetro, a cada batida daquele coração de pedra.